Olá, o programa Encontros recebe hoje o professor de Economia da USP, Simão Silber. Ele vai conversar conosco a respeito da economia, considerando o atual contexto e as perspectivas a curto prazo. Professor, prazer em recebê-lo. A ideia é exatamente essa, né? Conversar com o senhor, saber o que o senhor acha, qual a avaliação que o senhor faz hoje do atual cenário econômico. Pois não. Rúbia, eu diria o seguinte, para a gente ver hoje, a gente tem que fazer um retorno a um passado bem recente e ver quais foram os desmandos que foram feitos. Né? Eu diria o seguinte, o primeiro mandato da presidente Dilma mudou muito a política macroeconômica e levou o país para uma trajetória inadequada. Né? Gastos exagerados do governo, isenções de impostos de uma maneira bastante arbitrária, forçar o Banco Central a baixar juros, os bancos oficiais a bombarem crédito, segurar a taxa de câmbio quando a inflação começou a aparecer, segurar o preço do petróleo, da gasolina, da energia elétrica. Então, tudo isso foi montando um desequilíbrio econômico no país que não apareceu com muita clareza até a época da eleição, porque se maquiou muitos números, se fez muito propaganda de que tudo estava indo bem, que o emprego ia ser mantido, que o padrão de vida a mesma coisa. E de uma hora para outra, depois da eleição, se mudou a política macroeconômica, né? Deixou-se o câmbio mais solto, o Banco Central jogou pesado para tentar segurar a inflação, houve um reajuste dramático no preço da energia elétrica e coisas desse tipo. Portanto, aflorou de uma hora para outra. Eu faria a seguinte analogia, é como se põe uma panela de pressão sem válvula, né, e deixa a pressão ir aumentando, uma hora você diz o seguinte, já vai estourar. Então, antes que estoura, vamos soltar isso daí. Então, foi muito rápido a deterioração. Essa deterioração econômica por si só minou a base política do governo no Congresso, o que acirrou a crise política e, paralelamente, vinha vindo já desde 2013 a Operação Lava Jato. Né? Então, a bem da verdade, a nossa crise ela não é estritamente econômica, ela é uma mistura de crise econômica, política, moral, policial e uma crise social, porque a sociedade brasileira, o brasileiro, ele está sentindo no bolso, muito, né? No seu orçamento, tá certo? Que cada mês está somando mais mês no fim do salário dele. O salário não chega até o fim do mês. E aí aí entra todo esse aspecto, essa preocupação, essa falta de confiança em relação ao cenário futuro, né? Porque hoje está muito evidenciada essa questão hoje do grande impacto da crise política que acaba refletindo e travando muito processo de ajuste da economia que seria necessário ser feito hoje, né, professor? Com certeza. Aquilo que eu acabei de falar sobre a economia, que ela foi muito mal gerenciada, o gerenciamento político também foi muito ruim. Né? O executivo foi contra, na eleição, dos atuais presidentes da Câmara e do Senado. Então, ela criou antagonismos políticos, ela nunca se deu muito bem com a classe política, a nossa presidente. Né? Então, a hora que ela perde apoio da população, a classe política, obviamente, não vai apoiar medidas que são impopulares. Sim. Então, ficou meio cada um para si. Ora, então, nesse ambiente, onde a economia está indo mal, os acordos políticos ficaram extremamente difíceis, tá? Onde a sociedade se manifesta de várias maneiras contra o governo. Tá? Qual a perspectiva da economia brasileira no curto e no médio prazo? Eu diria o seguinte, ela é muito ruim. Nós vamos ter um ano extremamente desfavorável, 2015, para qualquer tipo de negócio, para qualquer tipo de atividade, para qualquer nível de renda das pessoas, das famílias, e o ano que vem, né,
Quando a gente começar a ver uma recuperação, vai ser lá no final de 2016. Portanto, vão ser 2 anos terríveis, com renda em queda, vendas em queda, lucro em queda, diminuição dos investimentos. Portanto, nós estamos no meio de um vendaval. Esse vendaval, nós estamos no meio do vendaval, no fundo do poço, não sei se o senhor diria que nós já chegamos ao fundo do poço. Não chegamos no fundo do poço. O senhor acha que ainda é possível ter O terceiro trimestre de 2015 vai ser pior que do que o segundo trimestre. Que já foi de uma retração de 1,8, 1,9. 1,9 vai ser acima de 2% técnica, né? A retração. Nós já estamos em recessão. Nós vamos continuar em recessão até o segundo trimestre do ano que vem. E no terceiro trimestre de 2016, saindo do fundo do poço, é que começa um crescimento pífio. Numa primeira parte da pergunta, eu poria para o senhor o seguinte: eu gostaria de saber se é possível falar sobre uma perspectiva para este ano. Quando a gente fala de retração, o senhor falou de uma retração em torno de um pouco acima de 2% no terceiro trimestre, não é isso? Isso. Para o ano como um todo, entre 2,5%, uma queda na produção entre 2,5% a 3%. Tá, e aí isso é uma queda do PIB também? Queda do PIB de 2,5% a 3%. E em relação à inflação? Em relação à inflação, acima de 9%, entre 9,5% e 10%. Que já é o que se trabalha, o mercado já trabalha com isso. Que é uma inflação extremamente elevada. Isso significa o seguinte: para uma pessoa que não consegue um reajuste de salário adequado, porque o mercado de trabalho está muito frouxo, um aumento do custo daquilo que você compra de 10% significa que no fluxo você ficou 10% mais pobre. E isso acaba refletindo muito mais nesse estado de ânimo das pessoas, ou seja, no desânimo das pessoas em relação a isso. Com certeza, porque uma coisa é você olhar o passado e ver aquilo que você atingiu. Outra coisa é você olhar para onde você está indo. E quem está vendo o futuro não está vendo um bom futuro para a grande maioria dos brasileiros. Entendi. Eu diria que quem está indo bem hoje é uma mínima de uma exceção. Alguém numa profissão que de uma hora para outra desponta e que está indo muito bem. Mas para o cidadão brasileiro, como um todo, a perspectiva é péssima. Esse ano e para o ano que vem. E ainda em relação a essa questão do PIB e também da inflação para o próximo ano, pode-se apresentar um cenário relativamente melhor do que em 2015? Sim. E qual é essa sua previsão? Então, o péssimo vai ficar ruim. Tá? Então, se esse ano o PIB vai cair 2,5%, no ano que vem pode cair entre 0,5% a 1%. Tá certo? Sim. Ou seja, não é tão ruim, mas ainda não abriu espaço de melhora de uma maneira significativa. Em outras palavras, a gente só vê um cenário minimamente razoável em 2017. Tá. E inflação também para 2016, o senhor acredita? Em torno de 5,5%. 5,5%. Quando o senhor diz aí em relação a um cenário possivelmente melhor esperado para 2017, isso vai depender também do comportamento da crise ou da possibilidade do governo, ou da facilidade ou não, ou do poder dele de negociação política para tentar sair de uma situação como essa, é isso? Vai depender disso em 2017, fundamentalmente? Necessariamente vai depender disso. Por uma razão muito simples, é uma consequência, eu chamaria natural. Porque veja o seguinte, no estado atual, onde menos 10% da população aprova a gestão do governo federal, é óbvio que você não vai atravessar até 2017, né, com tanto descontentamento, com tanto desacordo político, com tanto desarranjo econômico. Tá? Ou com esta presidente a gente se recupera, ou então ela vai ter que sair. Então eu não sei te dizer de que forma? Qual vai ser a opção. Sim. Mas vai ter uma saída. Inclusive, o que se fala é exatamente sobre isso, né? Que sem um apoio hoje
não só político, mas também social, né? Das pessoas endossarem essa caminhada, sabendo que, olha, estamos vivendo um momento mais difícil, mas com uma perspectiva positiva. Sim. Se não houver essa crença no governo, nada disso vai ser possível, né? Como você Não, disse, talvez não. isso tenha que sair, talvez ela tenha Exatamente, que sair, né? porque o governo federal ele ficou desacreditado muito rapidamente. O segundo mandato da Dilma está começando agora. São 8 meses grande, né? que ocorreram. Então tem um horizonte muito longo e não dá para empurrar essa visão tão... Eu nunca vi com as pessoas do meu contato, com as pessoas tão pessimistas, com uma visão tão ruim de futuro, com uma visão tão ruim da classe política. Portanto, eu acho que isso não tem condições de ser mantido até o ano que vem. Alguma solução vai ocorrer. Eu não sei te dizer qual seja. Se vai ser com o atual presidente ou com o novo. Sei. Isso diria o quê? Dentro desse posicionamento, o senhor acha que o impeachment seria exatamente o quê? O impeachment seria dizer o seguinte: com esse governo, com essa equipe, com essa presidente, o Brasil não sai do buraco e pode piorar muito mais, e nós vamos para uma crise econômica radical, uma crise social, uma ruptura, coisas que a gente já viu no passado, saque de supermercado. Eu acho que a sociedade brasileira, antes que isso aconteça, vai tomar alguma solução. Dentro do governo atual, algum acordo político mínimo que dê governabilidade, porque o que nós não temos hoje é governabilidade, ou então com outro governo. Agradeço a participação do senhor. Eu que agradeço o convite de participar do teu programa. Muito obrigada, professor. Obrigado.